E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Deixa eu baixar aqui ao Parabólica para mais um vídeo desses vídeos diários sobre, principalmente a gente está falando de política internacional. E a notícia de hoje que eu queria trazer, eu ia trazer ontem para vocês, mas eu resolvi esperar um pouco para ter mais... deixa eu colocar meu celular no mudo aqui também, para ter um pouquinho mais de apuração, é que a extrema-direita venceu as eleições húngaras na Hungria, país ali do centro da Europa, né, da Europa Central. Então a extrema-direita venceu o processo eleitoral na Hungria. A gente tem a declaração aí do atual primeiro-ministro húngaro, o Viktor Orbán. Ele declarou vitória. Ontem à noite, as eleições se encerraram às 19 horas lá na Hungria, 16 horas aqui no horário de Brasília. E ele declarou a vitória ali já tinha 90 e tantos por cento das urnas apuradas. Naquele processo, 53% dos votos contra 53% a favor da extrema-direita, do partido do Orbán, que é é muito difícil falar sobre Hungria, principalmente porque... eu vou explicar por quê. Porque os nomes, tá? As pronúncias são complicadas. Mas ele conseguiu 53% dos votos contra 35% da oposição. Então ele conseguiu uma ampla maioria. O que se pensava antes desse processo eleitoral é que seria mais apertado. Mas tem mais coisa para falar para vocês. Que seria um pouco mais apertado, que o Viktor Orbán ele seria eleito, mas não seria com tanta tranquilidade assim. Ele é um candidato, ele já é primeiro-ministro da Hungria, e ele acaba de conseguir essa vitória para começar o seu quarto mandato, tá? Então ele vai começar o seu quarto mandato. Bom, vamos lá então, deixa eu explicar isso aqui para vocês. O partido dele é o Fidesz, que é o Partido Conservador, tá? É o Partido Nacional Conservador. Ele tem um discurso antidemocrático, tá? Isso é importante de se destacar. E a oposição foi feita, principalmente foi uma coalizão entre várias frentes, tanto conservadoras, liberais e social-democratas, que foi feita pelo Peter Marczai. Ele é prefeito de uma cidade aí que a pronúncia fica difícil, que é Hódmezővásárhely. Aí fica difícil de colocar para vocês. Bom, o que acontece aqui? O que é importante? Por que eu estou falando isso? Na Hungria, a Hungria é uma república parlamentarista, as eleições elas são parlamentares. Essa vitória do Viktor Orbán, de 53% contra 35% da oposição, foi uma vitória para o parlamento, foram eleições parlamentares. Os parlamentares escolhem a partir daí o primeiro-ministro, que aí no caso vai ser o Viktor Orbán, que é o que já se candidata. Então, não é uma eleição direta do povo ao primeiro-ministro, tá? O povo escolheu aí os parlamentares, de 199 cadeiras no parlamento húngaro, um país de 9,6 milhões de habitantes, 53% foram da ligação aí do atual premier, o Viktor Orbán, do Partido Conservador. O opositor, inclusive, ele é também um conservador, tá? Mas ele reunia um conservador, mas que fazia uma defesa de um conceito democrático, tá? Então ele, como ele conseguiu maioria no parlamento, ele acaba agora tendo esse direito de exercer o seu quarto mandato como premier húngaro. Vamos só falar um pouquinho rapidinho mais de algumas outras coisas. Em relação a, por exemplo, política internacional, o Orbán ele é considerado uma desavença da União Europeia, tá? Inclusive a Hungria ela faz parte, ela pertence à OTAN, na Organização do Tratado do Atlântico Norte, desde 1999. A Hungria recebeu e recebe refugiados da guerra da Ucrânia, mas o Orbán ele se nega a enviar armamentos para os ucranianos no combate lá na guerra que está acontecendo na Ucrânia e Rússia.
Tá? Então ele está sendo criticado, ele se nega a ter a mesma postura, por exemplo, de Polônia, por exemplo. Então ele se nega, ele diz que armar a população ucraniana só vai gerar mais guerra. Então ele está sendo criticado pela OTAN, não sou eu, tá? É importante destacar isso. Eu estou passando a notícia para vocês, explicando o contexto. Ele está sendo criticado pela OTAN por não colocar em prática o artigo 4º da OTAN, que é armar um potencial aliado, um país vizinho que não pertence à OTAN, porque você pode se sentir em perigo. Ele não tem feito isso, tá bom? Ele é considerado um político que persegue minorias na Hungria. Então, junto com o processo eleitoral parlamentarista, foi feito também um referendo. A população também votou em algum assunto importante. E esse referendo era sobre, olha só, vou ler aqui a notícia para vocês, Hungria. Referendo sobre lei anti-LGBT não obtém votos suficientes para ser avaliado. Houve um referendo sobre discussão sobre homossexualidade nas escolas húngaras ou não. Por quê? Porque no ano passado o Orbán ele aprovou uma lei, com sua maioria no parlamento, ele aprovou uma lei que homossexualidade não deve ser levada para a escola, não deve ser discutida na escola, e ele se referia à homossexualidade no mesmo patamar de pedofilia, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Pedofilia e... Deixa eu só pegar aqui as notícias, porque eu abro as abas aqui para passar para vocês, né? E aí é importante passar para vocês já diretamente, tá? Ele relaciona a homossexualidade no mesmo conceito de pedofilia, tá? Então, olha só, de acordo com informações, menos da metade dos eleitores elegíveis, os eleitores votaram em cédulas válidas, mas de 90% daqueles que votaram corretamente acompanharam o governo para que a propaganda LGBT sejam proibidas. Ele já tinha proibido, aí teve um referendo para discutir se era isso mesmo, então não passou. Um dos lemas centrais da campanha de Viktor Orbán foi o combate à ideologia LGBT, que para o primeiro-ministro, é mais nocivo, olha, abre aspas, ele fala, que o comunismo e o grande mal, e é o grande mal do século XXI, tá bom? Dessa maneira, a lei que foi aprovada no final do ano passado pelo parlamento da Hungria e que proíbe propaganda LGBT e equipara a homossexualidade e a transexualidade à pedofilia, deve permanecer em vigor, que é proibido, segundo eles, fazer propaganda ou levar discussão nas escolas e tudo mais, tá? E aí você tem embaixo, por exemplo, falando que as minorias temem perseguições por parte do governo, que na verdade isso já é uma perseguição, isso já está acontecendo. Então, continua a perseguição, a gente tem um governo de extrema direita, e é importante destacar também, fazer essa relação, lembra, só estou colocando aqui para vocês os dados, ele é um aliado do presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Inclusive, Bolsonaro já chegou a ter reuniões, visitou o Orbán. Eles são aliados no jogo político, tá bom? O que é interessante de se destacar? Em relação ao mundo, né, em relação à questão global, o que a gente pode dizer é que existe um equilíbrio em alguns pontos entre a extrema-direita no poder e a derrota dessa extrema-direita ou do conservadorismo, porque a gente teve, por exemplo, um sinal em 2020, aí entrando em 2021, que foi a derrota de Donald Trump nos Estados Unidos, que era um aliado, por exemplo, de Bolsonaro, e depois você teve a eleição de Biden, liberal e tal, por aí vai, Partido Democrata, entre outras coisas, mas é importante de se destacar, o Trump também tinha sua parcela liberal, tá? Isso é importante destacar também, mas a gente está falando muito mais em questão conservadora e política nesse sentido. Mas vale destacar que se pensa também que isso também faz parte de um dominó, sabe as pecinhas do dominó que vão caindo?
em um determinado momento você tem, por exemplo, políticos mais conservadores ou de extrema direita perdendo eleições e depois políticos centrais ou social-democratas ou mais liberais vencendo eleições, mas pelo visto parece que há um equilíbrio desse jogo com a eleição da Hungria. Mas a Hungria, a gente já está com esse histórico do Orbán já tem um tempo, né? Vai agora para o seu 4º mandato, e aí a gente espera também ver o que vai acontecer no Brasil, qual que vai ser a postura do eleitorado no Brasil quando a gente chegar lá no processo em outubro que está chegando. O que vai acontecer? A América Latina já começa a dar também respostas, né? A América Latina como um todo, nos outros países, você tem países que a extrema-direita ou a direita já foi derrotada, outros que a esquerda saiu do poder também. Então a gente vai vendo como é que vai funcionando esse jogo político de maneira geral, de maneira global. Mas de qualquer forma, é um político que em alguns aspectos se assemelha muito à política que a gente vive no Brasil, de combate às minorias, tá? De perseguição às minorias. Isso a gente sabe que acontece no discurso, entre outras coisas, tá bom? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijo.